Dá pra se manter com o salário do Work Experience? Sim ou não? Oi, eu sou Karine Nogueira e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o intercâmbio Work Experience ou Work and Travel. No vídeo de hoje eu vou responder a sua pergunta sobre o Work Experience ou Work and Travel. Eu pedi para vocês deixarem as perguntas no decorrer dos vídeos que eu postei. Eu estou um pouco atrasada, porque eu tô prometendo que eu vou gravar esse vídeo já faz um tempo, na verdade faz 2 meses, mas eu tô aqui hoje para responder as perguntas de vocês. Eu peguei as perguntas dos comentários dos vídeos que eu postei, do grupo do Work and Travel e também de algumas pessoas que vieram falar comigo no privado para tirar as dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, já deixa aqui, é @kkadventures, você pode falar comigo lá que eu vou te responder sem problemas, tá? Bom, vamos lá, a primeira pergunta. O Adriel Coutinho me perguntou se dá para juntar dinheiro fazendo o intercâmbio. E essa era a minha maior dúvida, Adriel. Dá para juntar dinheiro? Dá sim, mas depende de vários fatores. Como, por exemplo, de você, se você gasta muito, se você gasta pouco, o que você quer comprar por lá, qual é o seu trabalho. Eu, por exemplo, eu não consegui juntar o dinheiro que eu queria porque não nevou. E como eu estava numa cidade turística, que as pessoas iam para esquiar sem neve, e aí então não tinha tanto trabalho. Então, por isso eu não consegui juntar tanto dinheiro quanto eu gostaria. Mas dá sim, é só você se organizar que esse intercâmbio ele é muito bom para isso. Mas para isso depois no seu Grace Period você vai ter que fazer uma viagem mais baratinha, né? Porque normalmente o pessoal trabalha os 3 meses e depois gasta o dinheiro que ganhou no Grace Period para conhecer os Estados Unidos, passar por vários estados. O Adri também me perguntou por que a minha experiência não foi boa. Polêmica essa. Se você não tá entendendo o que tá acontecendo, no primeiro vídeo que eu gravei explicando o que é o Work Experience, eu contei que pra mim a experiência não foi muito boa. Mas eu também expliquei que é muito pessoal. Eu não gostei pela minha personalidade, pela experiência que eu já tinha antes eu acabei comparando o intercâmbio que eu tinha feito pra um outro lugar com esse, e então pesou. Vou ser bem direta, não vou ficar enrolando ou fingindo. Eu fui para esse intercâmbio com alguns objetivos e eu não consegui alcançar a grande maioria deles. Elas gostaram muito, elas falam que é a melhor experiência que elas tiveram na vida, e para mim já não foi tão assim, mas eu fico com a minha opinião de que esse intercâmbio vale a pena o investimento e que você pode ter uma experiência completamente diferente da minha, 1000 vezes melhor, ou você também não goste muito, depende muito da pessoa, sabe? E do lugar também, do emprego, etc. A Danúbia Rezende perguntou como foi pra tirar o visto. Eu já gravei um vídeo falando pra vocês como foi pra tirar o visto americano. Tá aqui no card e tá no box de informações aqui embaixo, onde eu explico tudo sobre o visto. Mas adiantando, pra mim foi muito tranquilo. Não esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala. Foi super de boa, só me fizeram 3 perguntas e eu explico tudo detalhadamente, mostro alguns documentos para vocês nesse vídeo. Então, assim que terminar isso, você vai lá, corre e assiste esse do visto americano. A Larissa Lima e o Edra Coutinho perguntaram qual foi a cidade e o estado que eu fiquei. O estado que eu fiquei foi na Califórnia, em Lake Tahoe, numa cidadezinha bem pequenininha que tem lá, chamada Tahoe City. E é nas montanhas, então é 5 horas de São Francisco. E eles também me perguntaram qual é o meu nível de inglês. Sinceridade aqui, gente, meu inglês ele é avançado, mas a minha gramática ela não é tão boa quanto parece ser. Eu sou muito mais de ter conversas normais no dia a dia, consigo fazer vários documentos. Se vocês não sabem, eu fiz um estágio na Suécia, numa agência, então tudo que eu fazia era em inglês, ler documentos, fazer alguns relatórios, era tudo em inglês. Então, ele é avançado, eu não sou fluente, tem muita coisa que eu não sei. Eu cheguei lá, não sabia nem falar panela, como que era panela. Dá pra se virar muito bem, fica tranquilo, tá? Se seu inglês for aquele básico intermediário, você já tá ótimo. A Jaqueline Dória perguntou por qual agência eu fui. Eu fui pela IE Intercâmbio. O Jean Almeida me perguntou: e na questão das finanças, quanto gastavam lá? Conseguiram recuperar no investimento inicial?
Jean, a gente conseguiu recuperar sim o investimento inicial. Eu achava que eu ia voltar com bem mais, mas o dinheiro que eu investi no intercâmbio, ele voltou todo pra mim. Quanto eu gastava lá por semana? Eu não gastava muito, porque primeiro eu sou mão de vaca, segundo o meu empregador, ele dava uma refeição pra gente. E a gente fazia uma coisa que não era muito certa, né? A gente até levou umas broncas, mas a gente tinha turno de trabalhar de manhã e à noite. E era eu, minha prima que foi comigo e uma outra amiga que a gente conheceu lá. Na verdade a gente conheceu antes de ir pra lá, mas é como se você tivesse conhecido no intercâmbio. E então o almoço a gente fazia em casa, as meninas que estivessem em casa, e a outra almoçava lá. Mas a janta a gente sempre pegava a nossa refeição, que era de graça, e levava e dividia em 3. Então a gente economizava muito dinheiro aí. E a gente ganhava tips por semana, que são as gorjetas. Então, com o dinheiro das gorjetas, a gente juntava e fazia compras no mercado do que a gente precisasse. A gente precisava comprar as coisas da casa, como higiene pessoal, comida, bobeiras, coisas aleatórias que a gente quisesse comprar, a gente comprava com as chips. E o que a gente fazia era rodízio, então cada semana uma comprava o que faltava pra ficar igualado todo mundo, não ter muito problema, sabe? Porque as 3 comiam, mas a gente não gastava muito dinheiro não. O Guilherme perguntou se os vídeos que eu tô gravando sobre o processo do intercâmbio são atuais ou são do ano passado. Guilherme, são do ano passado, eu fui na temporada 17 e 18, 2017 e 2018. Então eu já passei por todo esse processo e agora eu só tô falando pra vocês pra ajudar quem ainda não foi. A Carla Stephanie perguntou: dá pra ganhar dinheiro? Reforçando, gente, dá sim. Tudo depende da sua organização, de você ter sorte de estar um tempo legal para ter vários turistas, porque normalmente esses empregos a gente trabalha sempre com cidades turísticas. Então, para ter bastante movimento, você ter várias horas e quem sabe um second job também, e aí você vai fazer muito dinheiro e no final fazer uma viagem barata no Grace Period. A Gabriela me perguntou: você viu passagem pela agência ou pelas companhias aéreas? Eu vi pelas 2 opções. Eu fiz a cotação com a agência e depois eu vi separado. Mas me agradou mais. Não é que me agradou mais, né, gente? Porque não me agradou muito, porque o preço não foi, maravilhoso. Mas eu comprei por uma companhia que eu não indico, tá? Então não vou nem falar no nome dela, porque só dor de cabeça. Até hoje eu estou tentando resolver uma situação com eles que eles não resolveram. Então eu não indico pra ninguém. Mas é interessante você ver com a sua agência para ver a cotação. Às vezes eles conseguem um voo maravilhoso na sua vida que você fala, é esse que eu vou e pronto. A Letícia me perguntou: você acha que vale a pena? Momento tensão. Gente, quando eu conto a experiência do intercâmbio, do programa, as pessoas ficam um pouco assustadas comigo, mas aí no final eu falo, eu realmente acho que vale a pena. Eu acho que qualquer intercâmbio que você vá fazer com a mentalidade certa, ele vale a pena. Porque só de você sair do seu país, conhecer uma cultura, de você experimentar independência, de você ver que não é só isso aqui, sabe? Que o seu certo não é totalmente certo, porque existe o certo do mundo inteiro. E esse programa, ele é um dos mais baratos que tem no mercado. Ele te proporciona uma experiência completa, uma vivência que outros intercâmbios não vão te proporcionar, porque você está num ambiente de trabalho é diferente do você estar numa escola, sabe? Todo mundo vai te tratar bem. Porque no trabalho você é um empregado normal, você não é nada especial por ser intercambista. Então eles estão acostumados a receber várias pessoas, a ver gente do mundo inteiro. Você não tem nada de especial porque você está indo trabalhar. Mas tem gente que vai te acolher muito bem, tem gente que não vai te acolher tão bem assim, mas faz parte da experiência. E é legal entender que tudo no intercâmbio é muito intenso. A Letícia também perguntou uma coisa que era minha dúvida antes de ir, que é se eu tinha tempo para fazer alguma coisa durante a semana. No começo, nas primeiras semanas, eu não tinha tempo para fazer nada, nem para respirar, porque
O nosso horário, schedule, era super louco. Então, às vezes, eu trabalhava até, tipo, 11 horas da noite. No outro dia, eu tinha que trabalhar 8 horas da manhã. Então, quando eu chegava na casa, eu só queria deitar e dormir, sabe? Tipo, esqueçam que eu existo. Mas, com o passar do tempo, você vai tendo mais tempo pra fazer as coisas. Eu comecei a trabalhar mais à noite, então de manhã eu tinha tempo livre. Então eu ia nas cidades que eram perto, eu pedia carona, na cara de pau mesmo, gente. Intercâmbio vocês têm que aprender a ser cara de pau. Aí pedia carona pra ir nas cidades que eram mais longe, cidades grandes. É uma vida normal, pensa. Você trabalha no máximo até umas 8 horas por dia. E a gente trabalhava 6 horas. Depois que foi caindo o movimento, a gente começou a trabalhar 5, 3. A Letícia também perguntou se eu fiquei em dormitório ou em uma casa. Eu acho que eu cheguei a falar isso no primeiro vídeo que eu gravei. Eu fiquei na casa do empregador. Então, morávamos eu, minha prima, minha amiga, que era um quarto só nosso, era uma suíte. Lindo quarto, era um sonho o quarto, gente. Então a gente tinha nosso próprio banheiro, nossas beliches. E na casa tinha... Era 5, quase 6, porque tinha uma visita que não saía de lá de jeito nenhum, né? Mas tudo bem. A gente não se dava bem com todo mundo na casa não, tá? Era só pra deixar... Clara que é minha indignação, tá? Mas acontece, gente. Onde a gente coloca pessoas diferentes juntas, sempre pode dar uma treta. Mas, no final, no geral, algumas coisas foram até engraçadas, sabe? Bom, agora essas perguntas eu tirei do grupo Work and Travel. Se você tá pensando em ir e você não conhece o grupo, vou deixar o link do grupo aqui embaixo para vocês participarem, tirarem as dúvidas. Tem gente que fez intercâmbio para todo canto, às vezes tem gente que tá indo pro mesmo lugar que você e você pode conhecer essa pessoa, não é mesmo? O Gabriel perguntou lá: quanto vocês gastavam por semana ou por mês com alimentação e outros gastos diários? Eu não gastava muito, eu acho que não passava de $50 por semana, mas aí depende muito do seu empregador. Porque o ônibus era tipo $1 pra gente ficar andando pra lá e pra cá. A nossa cidade era muito pequena, então não tinha muito o que fazer. A gente quase não comia fora, porque a gente trabalhava no restaurante, então a gente não tinha necessidade de ficar comendo fora. E quando a gente comia fora, não passava de $20 o que a gente consumia. O Luiz Henrique perguntou: pode acontecer de eu fechar com a agência e não ser contratado? Infelizmente, sim. Porém, a agência vai fazer de tudo para você conseguir um empregador. Eu, por exemplo, não passei na minha primeira entrevista, aí a agência foi lá e me arranjou outra entrevista. E aí eu passei. Mas pode acontecer sim, porque é um emprego comum, como outro qualquer. O nível exigido varia muito de acordo com a função que realizarei. Sim, gente, o nível de inglês que ele está falando. Empregos que vão lidar com o público, os empregadores vão escolher as pessoas que têm a fala melhor, que se desenrolam melhor, que têm uma conversa melhor e que entende muito mais. Porque não adianta nada eles contratarem uma pessoa que não sabe falar inglês para lidar diretamente com o público. Mas tem N trabalhos, então se seu inglês for aquele mais fraquinho, provavelmente você vai ficar com um emprego que não lide com o público. E ele também perguntou se eu consigo fazer o intercâmbio no último período da faculdade. No último, sabe? Quando você, no seu 8º período, você acabou e aí não tem mais nada depois, eu acredito que você não consiga. Eu fiz antes do meu último período, então eu fiz do 7º pro 8º, que eu fiquei lá de dezembro até o comecinho de abril. Aí quando eu voltei, eu terminei a minha faculdade, ou seja, eu fiz o meu TCC em 2 meses, correndo, todas as minhas matérias em 2 meses, correndo, mas consegui finalizar a faculdade. Tá aqui, ó, meu canudo, tá, queridos, que agora eu sou publicitária. Tem desconto no salário de taxas ou outras coisas? É importante você saber que tem sim, tá? Tem as taxas da cidade que você mora, do estado, whatever. Então, ela varia. Então, o que era descontado no meu paycheck não vai ser exatamente o valor que vai ser descontado no seu. Por isso que eu não posso nem falar.
quanto que é exatamente. Tem essa dedução no salário, não se assuste quando você receber o seu paycheck, você vê que tem um pouquinho faltando, mas é normal e você pode recuperar esse dinheiro depois com a agência. Eu ainda não recuperei o meu, acho que só ano que vem, depois de um ano. Vamos ver, eu conto pra vocês depois se você consegue ou não, vai que. Pra viajar na folga é tranquilo ou só no grace period? Eu tava preocupada com isso. Será que eu vou ter tempo? Será que eu não vou ter tempo? A gente tentou planejar uma viagem pra São Francisco no meio do trabalho. Depende muito do seu empregador. A nossa gerente, ela era um amor de pessoa. Um amor. Beijo, Diana. Ela não tá vendo, mas enfim, né, gente? Ela era um amor. Ela sempre levava a gente pra conhecer as coisas. E aí a gente pediu pra ir pra São Francisco pra gente ter 3 dias. Nós três, as 3 meninas. Pra ter 3 dias pra viajar pra São Francisco, que ela super deixou. Arranjou o schedule, só que a gente não conseguiu ir porque, né, enfim, a gente tava sem dinheiro e a gente preferiu guardar o nosso dinheiro pra fazer o Grace Period. Que aí a gente fez várias cidades da Califórnia. Dá pra fazer compras de roupas, makes e etc. Gente, na cidade que eu morava, não dava pra comprar, era nada, porque era caro. Mas quando a gente ia pra Reno, que era uma cidade ali pertinho da gente, descendo as montanhas, que tinha Walmart, a gente ficava doida. Porque era tudo muito barato. No geral, eu te dou uma dica. Guarda seu dinheiro pra gastar só no final, que aí você vai ter certeza do que você quer e do quanto você tem pra gastar. Dica de uma mão de vaca pra vocês, de nada. Me digam o que vocês querem ver agora. Eu vou provavelmente gravar sobre o Social Security, que é o cartãozinho, o número que você tem que fazer assim que você chega lá. E eu tinha muita dúvida sobre isso. Mas se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer outra coisa, me diz. Pode me chamar lá no @kkadventures, que eu estou lá para responder. É isso. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Hoje eu tô muito animada.